Irmãos, nós chegamos à sexta semana de uma série de mensagens que nós temos como título Contra a Cultura, a vida sob a perspectiva do reino de Deus. E essa série de mensagens é baseada no Sermão do Monte, num trecho do Sermão do Monte, na verdade, porque o Sermão do Monte ele se estende a 3 capítulos do Evangelho de Mateus. A gente está se concentrando no trecho conhecido como as bem-aventuranças, que são 8 afirmações de Jesus a respeito da vida sob a perspectiva do reino de Deus, e ele fala que bem-aventurados, felizes, são aqueles que vivem sob essa perspectiva, não a partir de uma perspectiva secular, não a partir de uma proposta secular, mas a partir da proposta de vida que Jesus oferece, que o reino de Deus proporciona para cada um de nós. E quando a gente vê o Senhor Jesus falando que nós somos felizes, quando nós vivemos sob essa perspectiva, nós aprendemos aqui que felicidade e viver para a glória de Deus não são coisas antagônicas, não são coisas conflitantes, mas que nós precisamos, às vezes, entender ou compreender o verdadeiro significado sobre felicidade. E olhando para essas 8 bem-aventuranças, nós vimos que as 4 primeiras afirmações de Jesus foram afirmações a respeito de quem nós somos, a respeito do nosso relacionamento com Deus, implicações sobre a nossa transformação a partir do novo nascimento, a partir da nossa conversão, que modificam a forma como nós nos relacionamos com Deus, que consiste em chorarmos pelos nossos pecados, reconhecermos que somos pobres espiritualmente, que dependemos de Deus, e depois nós vimos que a partir da 5ª bem-aventurança, essa transformação, essa mudança a respeito de quem nós somos, esse reconhecimento de quem nós somos diante de Deus, tem algumas implicações práticas no nosso relacionamento com o próximo. Na semana passada, nós vimos o aspecto da misericórdia, que não tem como ser cristão e não ser misericordioso, que uma das marcas que mais nos distingue como crentes, como filhos de Deus, é a misericórdia. Porque nós entendemos que somos também alvo da misericórdia de Deus, fruto da misericórdia de Deus, e nós precisamos, assim como o Senhor Jesus foi misericordioso conosco, ser misericordioso também. E hoje a gente vai para a 6ª bem-aventurança. E quando a gente olha para ela, e eu vou ler o texto daqui a pouco, estudando, meditando para poder preparar o sermão, eu pensei o seguinte: quantas vezes, quando a gente olha para o cenário atual do país, da cidade que a gente vive, a gente sente vontade de, talvez, ir para uma ilha deserta, somente com alguns familiares e amigos, e se isolar completamente do mundo, diante de tanta maldade, diante de tanta corrupção, que a gente quer se afastar de tudo, para que a gente não seja contaminado com toda essa cultura ruim, toda a cultura caída, toda essa violência, toda essa maldade que nos cerca. Quantas vezes nós não sentimos a vontade de nos isolar completamente de toda a maldade, de toda a ruindade que nos cerca? E o Senhor Jesus, ele faz uma afirmação nessa sua proposta de vida, sob a perspectiva do seu reino. Ele faz uma afirmação que talvez vai responder, que certamente, melhor dizendo, vai responder essa indagação no seu coração. Talvez esse desejo no seu coração de se isolar de tudo que há de ruim no mundo, para que você não seja afetado, influenciado e contaminado pela maldade. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8, o Senhor Jesus ele vai falar: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque ela é viva, a sua palavra é viva, é eficaz, e ela nos transforma. Abre, Senhor Deus, o nosso entendimento para compreender as tuas palavras, para compreender aquilo que o Senhor quer falar comigo e com cada um dos meus irmãos nessa noite.
no nome de Jesus. Amém. Bem-aventurados puros de coração. A gente leu na nova versão internacional, a NVI. Talvez você, na sua Bíblia aí, tenha uma versão diferente que fale bem-aventurados limpos de coração. E para a gente entender o que o Senhor Jesus ele está querendo falar quando ele faz essa afirmação que felizes são os puros de coração, como a gente falou algumas semanas atrás, né? Talvez você não tenha muito contato com a Bíblia, talvez você esteja nos visitando e vai perguntar assim, mas bem-aventurado, não é uma palavra muito usual nos dias de hoje você chamar alguém de bem-aventurado, ô bem-aventurado, como é que você está? Bem-aventurado significa aquele cara feliz, afortunado, aquele cara que é digno de ser congratulado. O Senhor Jesus ele está falando de uma felicidade plena, de uma felicidade que ela não acaba, ou que ela não é dirigida pela circunstância, mas uma felicidade que vai além da circunstância. E o Senhor Jesus ele fala que feliz é aquele que tem o coração puro, o coração limpo. E para a gente entender quem são esses de coração puro, de coração limpo, a gente precisa saber quem não é, ou quem não são aqueles que têm o coração puro. Puros de coração não são aqueles que não pecam ou nunca erram. Talvez você pense assim, bem-aventurados, limpos de coração. Então, um cara limpo de coração, você vai tentar imaginar, a partir de uma perspectiva sua, você vai pensar assim, limpo de coração ou puro de coração deve ser aquele camarada que nunca erra, aquele camarada que não comete pecado algum, o ser humano perfeito. Aí se você projeta isso para alguém que é puro de coração, ou você vai se tornar um arrogante ou um frustrado. Você vai se tornar um frustrado porque você vai perceber que você é cheio de falha e de erros. Ou você vai se tornar um arrogante porque você vai se achar alguém sem falha alguma, sem pecado algum, enquanto a palavra de Deus nos diz que se afirmarmos que não temos pecado, nós somos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. E nós somos um arrogante e iludido, porque achamos que não temos pecado. Mas puros de coração não pode ser alguém, puro de coração não pode ser alguém que não peca e não erra, porque esse tipo de pessoa simplesmente não existe. O que, na verdade, existe são pessoas que acham que não pecam. Esses que lá em 1 João nós vemos, que o apóstolo João diz, se você afirma que não comete pecado, você é um mentiroso. Então existem pessoas que acham que não pecam, que nunca erram. Mas se existisse esse tipo de pessoa, o Senhor Jesus, que é o único que não pecou, na sua oração, que Ele ensina, a oração do Pai Nosso, quando Ele ensina para nós, Ele nos ensina a fazer o quê? A pedir perdão pelos nossos pecados. Se não fosse necessário arrependimento, pedir perdão pelos pecados, o Senhor Jesus não incluiria isso na oração que Ele ensina para nós, porque pedir perdão era algo que não se aplicava para Jesus, porque Jesus não cometeu pecado algum. Jesus estava apresentando para a gente um modelo de oração que nós precisamos fazer. E nessa oração ele diz que nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Na verdade, esse tipo de pessoa que talvez pense que não erra nunca e que não tem pecado algum, é exatamente o oposto daquilo que o Senhor Jesus propõe como alguém que é puro de coração. Porque para ser puro de coração, a primeira coisa, a primeira característica de alguém que é puro de coração, que é limpo de coração, é exatamente reconhecer a impureza do seu coração. Então, os puros de coração são aqueles que reconhecem a impureza do seu coração. Aí você pode pensar, tem um contrassenso. Porque puro de coração é aquele que reconhece que não é puro de coração. Mas é exatamente isso. Ser puro de coração, antes de tudo, é reconhecer a nossa impureza, a nossa falência moral diante de Deus. Ser puro de coração é, antes de tudo, reconhecer que todo o mal que existe no mundo
procede do coração do homem. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 19, ele vai dizer o seguinte, para um grupo de religiosos judeus, ele vai dizer o seguinte, esse grupo de religiosos judeus, que era conhecido como os fariseus, ele diz o seguinte para esses homens, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Puros de coração são aqueles que, na verdade, possuem um senso de inadequação, que entendem que diante de Deus são pecadores, que foram recebidos por Deus como seus filhos, sem mérito algum, que foram reconhecidos por Deus não por causa dos seus méritos, mas foram recebidos por Deus apesar dos seus deméritos. Então, puros de coração são aqueles que primeiramente reconhecem a sua falência moral, a impureza do seu coração, reconhecem que se isolar da maldade do mundo não vai nos livrar da maldade, porque a origem do mal está no coração pecador de todo ser humano. Que se existe mal no mundo, é porque nós estamos nele. É porque o nosso coração é essencialmente mau. O nosso coração, ele é pervertido. E por causa da maldade do nosso coração, existe no mundo, como o próprio Senhor Jesus fala lá em Mateus 15, 19, os homicídios, os maus pensamentos, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Às vezes você escuta falando assim, até você escuta, o crente não pode ser político, porque a política corrompe o homem. Não, a política não corrompe ninguém. A política é corrompida porque o homem é pecador. O homem se corrompe por conta da corrupção no seu coração. O ambiente não torna o homem mau, mas a maldade do coração do homem contamina o ambiente. O mesmo público que Jesus falou essas palavras em Mateus 15, 19, foi o público que Jesus pregou o Sermão do Monte. Aquela multidão de pessoas que ouvia as palavras de Jesus, naquele grupo tinham religiosos judeus ouvindo essa mensagem. Esses religiosos, eles possuíam, os fariseus, eles possuíam uma compreensão equivocada sobre o que é, ou sobre aquilo que nós entendemos como santidade, que é um viver de acordo com os valores do reino de Deus. Essas pessoas, esses religiosos, eles tinham um conceito equivocado sobre santidade, sobre o que significava ser puro, sobre o que significava ser limpo. E o que Jesus estava falando para aqueles homens, que a verdadeira santidade, ela vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. Não o contrário, que o Evangelho, a proposta do Evangelho, é diferente das outras religiões, que diz o seguinte, faça isso e seja aceito. Obedeça a isso e seja aceito. Se esforce, lute com as suas próprias forças para mudar e seja aceito. E seja salvo. Enquanto o Evangelho diz, Jesus fez, por isso nós somos aceitos. E pelo fato de que fomos aceitos, nós obedecemos, nós fazemos e somos transformados por Deus. E fomos salvos por Deus. Aqueles religiosos judeus, eles tinham a compreensão que a verdadeira purificação consistia em rituais religiosos e nos esforços morais, que resultava, naqueles homens, uma aparente bondade, uma bondade superficial, uma bondade exterior. E o que Jesus ele está falando aqui é que o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, o verdadeiro filho de Deus é aquele que não está preocupado em parecer bom,
mas está preocupado em ser bom. E é diferente você estar preocupado em parecer bom do que estar preocupado em parecer bom é diferente de estar preocupado em ser bom. Estar preocupado em parecer bom são os nossos esforços morais, pessoais, em ser bom, em ter boas atitudes, sem uma transformação a partir do Evangelho, sem uma transformação interior. É aquela mudança forçada, obrigada. Enquanto o verdadeiro crente, ele está preocupado em ser bom, porque antes de tudo, ele reconhece que é naturalmente mal e que depende da graça de Deus. O crente que está preocupado em ser bom não tem como paradigma, não tem como modelo de ser humano outra pessoa, a não ser Cristo. Se o nosso modelo não for Cristo, novamente voltando ao que eu falei no início, se o nosso modelo de gente, de ser humano não for Jesus, nós vamos nos tornar ou frustrados ou arrogantes. Porque se a gente olha para o lado, depende qual vai ser a nossa referência. Se a gente olha para o lado, sempre vai ter alguém pior do que a gente, e sempre vai ter outro melhor do que a gente. Dependendo da escolha que você fizer para ter alguém como referência, você vai se transformar num frustrado ou num arrogante. E se esforçar ou se preocupar em não simplesmente parecer bom, mas ser bom de fato, é reconhecer que o coração é impuro, que é pecador, e que, a não ser pela graça de Deus, nós não temos forças, através dos nossos próprios braços, através do nosso próprio esforço, se transformar em alguém bom, se não for através da atuação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Pureza de coração consiste na bondade que vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. E é interessante porque o Senhor Jesus, ele faz essa afirmação a esses homens, e o Senhor Jesus, ele insistiu nesse ensinamento a esse grupo de religiosos, não somente falando, lá em Mateus 15, 19, não somente falando lá no Sermão do Monte, quando ele fala que bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus, mas também nós vemos lá em Mateus, capítulo 23, do versículo 25 a 28, a gente tem o texto ali para projetar, quando ele fala de forma dura a esse mesmo grupo de pessoas, quando ele diz o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. O que o Senhor Jesus está falando? Ele está comparando a um copo, que após ser usado, é lavado simplesmente por fora. Você vai olhar para esse copo, vai ter uma aparência bonita, boa, porque vai parecer estar limpo. Mas quando você colocar água ou qualquer outro tipo de líquido ali para você consumir, vai ser contaminado pela sujeira que está dentro. Ele compara também a um sepulcro caiado, pintado, branco, enfeitado, que você vai enxergar beleza exterior, mas se você abrir, o que você vai encontrar? Restos mortais. O que o Senhor Jesus ele está advertindo aquelas pessoas, que uma mudança exterior, uma mudança a partir do esforço humano, pode ter aparente bondade, mas não muda a essência de quem nós somos.
E olhando não somente para a afirmação de Jesus, que diz que felizes são aqueles que são puros, limpos de coração, não somente ele fazendo essa afirmação, mas olhando para esses outros dois textos, também no Evangelho de Mateus, onde o Senhor Jesus, ele adverte esse mesmo grupo de pessoas, nós podemos entender então que o significado de ser puro de coração é que nós precisamos de uma transformação interior, antes de tudo, que o ser vem antes do fazer. E a gente precisa entender, então, a que coração a Bíblia está se referindo? Quando o Senhor Jesus fala que bem-aventurados são os puros de coração, Ele não está falando sobre aqueles que estão com o check-up do coração em dia. Aqueles que não têm nenhuma artéria, não têm nenhum vaso entupido, que está ali com o coração bom, que se alimenta bem, que pratica atividades físicas. O Senhor Jesus, Ele não está falando do órgão que todos nós carregamos no peito, que bombeia sangue para o corpo. Não. A palavra aqui usada nesse texto, ela se refere ao centro do ser e da personalidade de cada indivíduo. Ele fala sobre a totalidade do ser humano. Ele fala sobre mente, vontade e emoções. O Senhor Jesus está falando que felizes são aqueles que são limpos de mente, vontade e emoções. Que a transformação a partir do Evangelho purifica a nossa mente, as nossas vontades e também as nossas emoções. Não é a obediência que muda o coração, mas um coração transformado gera obediência. Não é o ambiente que gera desobediência. Se fosse assim, Adão e Eva não teriam desobedecido. Porque o primeiro pecado cometido pela humanidade, pelos nossos primeiros pais, foi um pecado cometido num ambiente completamente favorável a não desobedecer. Porque o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele criou o mundo de forma perfeita. A criação, antes da queda, antes do homem pecar, ela funcionava em completa harmonia. O homem, ele tinha tudo o que precisava para ter uma vida plena. Ele tinha tudo o que precisava para viver bem. Ele dominava sobre toda a criação. Ele não tinha doença. Ele não passava por sofrimentos. Ele tinha um ambiente perfeito para obedecer sempre a Deus. Mas a única coisa que Deus colocou para o homem, para não desobedecer, o homem desobedeceu. O homem caiu num ambiente perfeito. Colocar o homem em um ambiente perfeito não soluciona os problemas do seu coração. Quando nós justificamos o crime, por exemplo, de alguém que cresce numa comunidade carente, não desprezando toda a dificuldade que é nascer, ser criado, viver em uma comunidade carente, mas justificamos o crime que alguém comete por causa disso, primeiro nós estaremos sendo desonestos com a maioria ou boa parte das pessoas que vivem em comunidades carentes e têm uma vida digna. Ou então estamos desprezando aqueles que vivem em um ambiente completamente favorável para não cometer crime algum e ainda assim cometem. Basta olhar para Brasília. Os políticos, com bons salários, com todos os seus benefícios, com toda a estrutura que lhe é oferecida, e nós vivemos um histórico aí nos últimos anos de uma caixa preta que cada vez que é mexida, mais sujeira, mais roubo, mais desonestidade se acha. Da mesma forma, quando nós, crentes, também só vemos no rosto do pobre um possível criminoso, nós também estamos desobedecendo a Deus no que diz respeito a essa compreensão de que a origem do mal não está no ambiente onde essa pessoa está, não está no contexto de onde essa pessoa está, mas no coração dela. Alguns anos atrás, uma
uma notícia repercutiu no nosso país e continua repercutindo, que foi uma jovem na cidade de São Paulo que assassinou juntamente com seu namorado e seus pais. Essa jovem está presa e todo ano tem uma polêmica em volta dessa jovem por conta do induto lá no Dia das Mães, da saída, do benefício da saída no Dia das Mães, sendo que ela assassinou a própria mãe. Foi um crime que chocou o nosso país e volta sempre à tona, todo ano, nessa época do ano. Domingo que vem é Dia das Mães. Pode ter certeza que essa semana vai sair alguma notícia a respeito disso, se tiver alguma decisão diferente aí por parte de algum juiz. Essa jovem era uma menina de classe média alta na cidade de São Paulo. Ela possuía um ambiente, talvez, completamente favorável para não fazer o que fez. E ainda assim fez. Há pouco tempo atrás, teve um outro camarada, que eu achei muito interessante, porque teve um vídeo dele que logo viralizou na internet, que é um camarada aqui do Rio de Janeiro, se eu não me engano, ele não nasceu aqui, mas ele vive aqui, vivia na comunidade da Mangueira. O nome dele é Rick Chester, não sei quantos viram o vídeo desse cara. Ele fez um vídeo sobre empreendedorismo, mas vendendo água mineral na praia. Aí ele falando sobre pegar o dinheiro emprestado, comprar água e vender e já fazer o lucro e devolver para quem emprestou e tudo mais. E hoje esse camarada está saindo, fazendo palestra, está junto com um dos grandes empresários brasileiros aí e tal, trabalhando juntamente com esse camarada, dando palestra sobre empreendedorismo. Alguém que vivia em um ambiente completamente desfavorável a obedecer, a ser alguém que poderia produzir algo de positivo para a sociedade. O vídeo desse cara viralizou rapidamente, esse cara, até livro escrito agora ele tem. O que torna um homem corrupto não é o ambiente que ele vive, mas o coração dele, mas a maldade do seu coração. O criminoso da favela, ele é criminoso mesmo se ele fosse político. O político de Brasília, que é corrupto, seria criminoso se também vivesse na favela. O que muda, o que o ambiente proporciona, é a oportunidade de se fazer o mal. Mas a raiz de todo o mal está no coração do homem. O problema não está no ambiente. O ambiente só dá diferentes opções para o coração corrompido entrar em ação. Se o cara está na política, ele vai se tornar um corrupto por conta do seu coração. Se ele está em um ambiente que é dominado por uma facção criminosa, ele vai aderir a essa facção criminosa porque é a oportunidade que ele tem, que o seu coração corrompido tem para entrar em ação. Da mesma forma, nós pais nos iludimos tentando criar um ambiente perfeito para os nossos filhos não se corromperem. E nos esquecemos que a nossa tarefa, não que a gente não precise, de alguma forma, criar um ambiente de proteção para os nossos filhos, é óbvio que sim, mas a nossa tarefa principal é mostrar o Evangelho para que os nossos filhos sejam livres dos próprios coraçõezinhos deles. Quem ensinou a minha filha Alice, de 2 anos, a fazer pirraça? E a gente tem que corrigir. Quem ensina uma criança a não dividir um brinquedo? João Marcos compartilhou o vídeo lá do Benjamin querendo vestir a camisa do Flamengo. O que faz uma criança de menos de 2 anos querer ser flamenguista? É um pecado, só pode. Não tem outra explicação, João. Né? Então, gente, não é o ambiente. Tá certo que nesse caso, ser flamenguista é o ambiente. A gente viu o vídeo, eu estava com o André Fará, com o Claudinho e com o Bruno voltando de Minas. Aí o pessoal viram o vídeo do Benjamin e tal. Eu falei, rapaz, João Marcos deve fazer uma lavagem cerebral no menino para ser flamenguista, coitado. Deus tenha misericórdia. Mas, às vezes a gente se ilude, tentando proteger os nossos filhos, da maldade do mundo, e nos esquecemos, e de fato a gente, como responsáveis, nós temos que fazer isso também. Mas precisamos entender que o mais importante é mostrar o Evangelho para que eles sejam livres dos próprios corações. Porque, por mais aparente inocência que uma criança tenha, ali naquele coraçãozinho também tem o pecado.
também tem a maldade, que vai se desenvolvendo com o tempo. O Evangelho não é simplesmente uma questão de doutrina, intelecto e entendimento, mas antes é uma condição do coração do homem. Porque a condição do nosso coração fez com que Deus enviasse Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Da mesma forma, o Evangelho também não é simplesmente uma questão de conduta, comportamento externo. O Evangelho é sobre o homem, após se encontrar com a graça de Deus, indagando o seguinte: qual é o estado do meu coração? Esse é o princípio, esse é o ponto de partida. Que aí sim, o conhecimento de Deus, a busca por Deus, vai nos moldando a cada dia alguém semelhante a Cristo. A mera educação não torna um homem bom. Aprimoramento intelectual não endireita ninguém. Ser puro de coração não se resume a moralidade, nem curiosidade intelectual pelas doutrinas da fé cristã. Tudo isso é resultado de uma transformação de vida. Quando o Senhor Jesus fala, bem-aventurados são os puros de coração, quando Ele fala dessa totalidade do homem, Ele está falando sobre aquilo que nós vemos lá no livro de Deuteronômio, no Antigo Testamento, no capítulo 6, versículo 5, que diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Os puros de coração, na verdade, são aqueles que não têm o seu amor dividido. São aqueles que essencialmente obedecem o primeiro mandamento, que é a base para os outros 9. Amar a Deus acima de todas as coisas. Limpos de coração são aqueles que são destituídos da nossa hipocrisia moral, daquela bondade exterior, mas por dentro um coração perverso, maledicente, maldoso, vingativo. E o mais interessante, Jesus ele faz uma promessa, quando ele fala que felizes são os puros de coração. Felizes são aqueles que são regenerados por Deus. Felizes são aqueles que têm o seu coração transformado por Deus. Felizes são aqueles que se encontram com a graça de Deus, que compreendem a mensagem do Evangelho e são transformados. São felizes porque eles verão a Deus. Essa é a promessa que Jesus faz. É o cumprimento da promessa que nós vemos lá em Apocalipse 22, 4, que diz: eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. A maior bênção que qualquer homem pode receber é ver a Deus face a face. E só vai ver Deus face a face aqueles que tiveram seu coração transformado. Aqueles que tiveram a sua vida transformada, mudada, regenerada pelo Evangelho. Mas a gente só consegue ver Deus face a face porque Ele veio em nossa direção. Porque Ele tomou a iniciativa de nos amar. Porque se dependesse das nossas próprias forças, se dependesse da nossa própria força, do nosso próprio esforço, nós não conseguiríamos. Porque nós, que temos um coração impuro, caído, somos incapazes, a partir de nós mesmos, nos achegarmos a Deus. Mas a boa notícia do Evangelho é que diante da nossa incapacidade, diante dessa nossa impossibilidade de se achegar a Deus, Deus ele abre um caminho até nós. E esse caminho é Jesus Cristo. Através da sua morte e ressurreição, através da sua obra redentora, morrendo a morte que era nossa, pagando a pena que era nossa, sofrendo a condenação que era para mim e para você. E Ele abre esse caminho para transformar o nosso coração, limpar o nosso coração, que continua ainda pecador, mas um coração regenerado, um coração que se arrepende, um coração que tem a cada dia a humanidade restaurada, a humanidade perdida no Éden, restaurada,
na medida que nós caminhamos e crescemos no conhecimento de Deus. Amém? Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor é santo e nos ama, apesar, Senhor Deus, do coração caído que nós temos, apesar do coração pecador que nós temos. Pai, nós te louvamos porque o Senhor veio em nossa direção e transformou as nossas vidas. Eu te peço, Senhor Deus, pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Eu não conheço cada uma dessas pessoas que estão aqui, mas o Senhor conhece. Até mesmo aqueles que eu conheço, o Senhor conhece muito mais. Eu não sei, mas talvez tenham pessoas aqui que ainda não tenham tido um encontro contigo. Pessoas que não conheciam ainda a mensagem do Teu Evangelho, que não compreendiam a obra redentora do Senhor. Mas nós pedimos que a partir daquilo que foi pregado, a partir daquilo que está escrito na Tua Palavra, que o Senhor abra esses corações, que o Senhor abra essas mentes, e que o Senhor mude esses corações, assim como o Senhor fez conosco um dia. E que o Senhor continue fazendo a obra também nas nossas vidas, que possamos continuar crescendo, que possamos ter uma fé amadurecida, Senhor Deus, e que possamos compreender a cada dia a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.